Ah, rubro-negros, olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. E aí, não venha com essa querer jogar o favoritismo pro Mengão, não. Você falava que o Palmeiras era o time que tinha um futebol mais bonito e tudo mais. Continua nessa, porque essas energias positivas tá vindo pro nosso Mengão e o Flamengo tá ficando daquele jeito, jogando bonito, fácil e como vinha na melhor forma durante esse ano, beleza? Vamos conferir aqui o show do esporte com o fanfarrão, o técnico do jogo já jogado e o profissional da tática do futebol brasileiro, vulgo Elias Júnior, comentarista. Cresce demais o link abaixo na descrição. Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho logo abaixo e já chega metendo o dedo nesse like porque me ajuda e eu agradeço. Bora lá ver a choradeira, o que ele tem a falar do Felipe Luiz. Não era o estagiário? E aí, sobrou até pelo... Já se entregaram? O Campeonato Brasileiro já é do Flamengo? Não. Tem 3 rodadas. Há a possibilidade, sim, do Flamengo ser campeão já agora nessa próxima rodada na terça-feira. E vai ser, porque estão querendo entrar com um time misto lá contra o Grêmio, hein? E o Grêmio correndo o risco de cair. Vai ser jogo duro. E lá na MRV, Flamengo vai sim jogar do mesmo jeito. Vai tirar uns ali que não pode no gramado de plástico. Mas enfim, bora lá ver. Sim, Domingão com o novo campeão brasileiro de 2025. E não adianta chorar. Boa tarde, minha linda! Meu palmeirense preferido! Vice-campeão brasileiro! Olha só, você que tá dizendo. Aí, flamenguista, tá feliz da vida? Pode xingar o Elias! Pode mandar bronca pro Elias! Aí, palmeirense, tá chateado? Mas, bom, mas você deu aquele calor? Deu até aquele calor. Deu aquele calor? Menopausada. No caso menino, não é menos calor. Pausa. Eu não gosto nem de falar disso, que essa pressão, esse negócio de já ganhou, eu já tô nervosa. Porque eu já tô pensando em 2 coisas. Agora, meu lado torcedor, tá, gente? Sai a jornalista, chega a torcedora do Mengão. Torcedor flamenguista, já tá com aquele... Somos campeões brasileiros, mas também com aquele nervoso de... Sábado que vem tem a final da Libertadores. Uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu acho assim, o Campeonato Brasileiro, eu não sou hipócrita e não vou fazer tipo. O Flamengo já é o campeão brasileiro, mesmo que o Flamengo tropece. Vamos lá imaginar que não é fácil ganhar do Atlético Mineiro agora. O Atlético perdeu o título da Sul-Americana, precisa ganhar 3 jogos para buscar vaga na Copa Libertadores, vai vir babando. O Sampaoli é xarope, mas ele tem uma xaropice interessante para poder mostrar aquilo que o time pode apresentar contra um Flamengo que é muito virtuoso, mas não dá para você tropeçar 2 vezes seguidas e o seu adversário ganhar os 3 jogos. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Eu não sei o que está acontecendo com esse Palmeiras de agora. Vou te mostrar. Eu quero saber. Vou te mostrar. Eu quero entender porque os nomes são os mesmos, né? Pela primeira vez em 2025 o Palmeiras fica 4 jogos sem vencer, pela primeira vez em 2025 e no momento justamente que deveria estar acontecendo o contrário. Mas você encontrar soluções quando você tem menos possibilidades não é uma tarefa tranquila. E outra coisa, o Campeonato Brasileiro, por que ele é o mais justo? Primeiro que são em 38 rodadas, 19 de ida você joga em casa, 19 de volta você joga fora. E aí, o que é interessante desse Campeonato Brasileiro é entender uma coisa que é fundamental. Você joga um Campeonato Brasileiro, você não joga contra a LDU. Você não joga contra uma equipe fraca da Bolívia. Você não joga contra a equipe fraca do Peru. Você joga um Campeonato Brasileiro contra a Mirassol, que vai te dar problema se você não for competente. Você joga o Campeonato Brasileiro contra a Fluminense. Você joga o Campeonato Brasileiro contra o Vitória, que está tentando fugir do rebaixamento e encontrou um treinador muito capacitado, que é o Jair Ventura. Então, o brasileiro é diferente. Se você não for muito qualificado, como é o caso do Flamengo, que é muito qualificado... Quem é o técnico? Felipe Luiz. Tá, muito obrigado. Tem mérito. A gente continua, vamos lá. Mas com muita calma nessa hora. É o time... Há anos a gente fala que o Flamengo é anos-luz melhor do que todos os outros times e tem o maior orçamento da América do Sul. Então, isso facilita muito a vida do Felipe Luiz. Mas é fato, se o Felipe Luiz,
que vai ser campeão brasileiro e for também campeão da Copa Libertadores, eu tenho que pensar algo muito interessante para fazer pro Felipe. Ah, você tem uma semana para pensar, tá? Você tem menos de uma semana para pensar, porque domingo que vem estaremos aqui novamente, vamos ver qual será esse enredo. Como é que a gente vai abrir o show do esporte semana que vem, ou não é? Bom, o que você prefere? Final de Libertadores, campeão da Libertadores, campeão brasileiro? Não, eu acho que o brasileiro é muito importante, mas a Libertadores sempre foi sonho de consumo do Palmeiras, porque a Libertadores te dá a possibilidade de você disputar o título intercontinental que representa o Campeonato Mundial. Então, é óbvio que se você perguntar para qualquer um desses caras que estão aí na frente, qualquer um das torcedoras e dos torcedores que estão à frente do CT do Palmeiras, Marquês de São Vicente, Zona Oeste da cidade de São Paulo, a academia do Palmeiras, qualquer um, 100% deles, eles irão dizer, a gente quer ganhar a Libertadores, mais do que o Campeonato Brasileiro. Sim, mas é fato, é uma torcida muito menor do que ela seria se o Palmeiras tivesse ganho a partida de ontem contra o Fluminense, se o Palmeiras tivesse chance, não que o Palmeiras não tenha chance matemática, só que eu sempre digo o seguinte, a matemática é linda, ela é cartesiana, é número, 2 mais 2 são 4, 4 mais 4 são 8, tá ótimo, só que tem um problema, no Campeonato Brasileiro ela faz uma diferença danada, por quê? Porque dentro da matemática existe uma possibilidade para o Palmeiras. Na lógica, o Palmeiras tem que ganhar 3 jogos e o Flamengo perder 2 em seguida. Acho muito difícil que isso aconteça. Não, eu também acho muito difícil. Vamos aproveitar aqui, vamos falar um pouquinho do Flamengo, mas tem o seguinte também. Esses últimos resultados do Palmeiras, inclusive o empate com Vitória, o empate com o próprio Fluminense ontem, também não estava sendo tão esperado assim lá atrás. Se a gente olhasse principalmente para esse jogo do Palmeiras e Vitória, ninguém falaria, ninguém diria que o Palmeiras ia empatar com o Vitória. Com o Arrascaeta, maestro mais uma vez. Aliás, o Flamengo tá dependendo cada vez mais do Arrascaeta, né? Como joga, hein? Ave Maria, como joga. Disparado o melhor jogador desse Campeonato Brasileiro. Disparado de segundo. Eu também acho Só não é o melhor jogador brasileiro não é o melhor jogador brasileiro em atividade no futebol, porque infelizmente ele não é brasileiro, ele é uruguaio. Senão ele seria o melhor jogador brasileiro. Mas ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, disparado de segundo. Aliás, adoraria o Arrascaeta brasileiro vestindo a camisa da seleção na Copa. Esse cérebro com qualidade, com Estevam de um lado, Vinícius Júnior do outro e Pedro no meio. Imagine você podendo distribuir com a cabeça que o Arrascaeta tem e com a velocidade que Vini tem de um lado, Estevam tem de outro e com a referência que é o Pedro, que eu tenho certeza que vai ser nosso centroavante na Copa do Mundo. Mas isso agora só na outra vida. Só na outra vida. Arrascaeta assim, só na outra vida. Bom, o fato é que o Flamengo venceu o Bragantino, abriu 4 pontos de vantagem, né, na corrida aí pelo título do Brasileirão, por isso que a gente vem falando sobre isso. Vamos dar uma olhada como foi. O gesto na comemoração diz muito sobre o que a Arrascaeta representa para o Flamengo. A noite tinha clima de festa. O rubro-negro era melhor em campo, mas até aquele momento a rede não estava balançando. Pelo contrário, o líder do campeonato tinha acabado de tomar um susto. Por pouco, Danilo não marcou contra logo no início do segundo tempo. Rossi salvou na linha. E foi nesse momento, ou melhor, 2 minutos depois, que o maestro chamou a responsabilidade. Decisivo. Dos 35 jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro, Arrascaeta só não esteve em campo em 4 oportunidades. Nas 31 que disputou, foram 32 participações diretas em gols, sendo agora 18 bolas na rede e 14 assistências. Qualidade absurda, extrema. Um jogador que é o único que não perde a ambição, que quer mais e mais e mais, é um grande líder, fala isso todos os dias com a forma de atuar dentro do grupo. Sempre você monta uma equipe em função do teu melhor jogador. E o time, eu sempre tento passar todas as facilidades para que ele tenha mais tempo e espaço e que esteja perto do gol, onde ele é realmente diferente. O gol aconteceu depois de um primeiro tempo de domínio, mas pouco efetivo. Em partida inspirada, Cebolinha arriscava chutes de meia distância. Carrascal chegou a ouvir o Maracanã subir o som. A melhor chance dos primeiros 45 minutos começou também em jogada de Arrascaeta. Varela
parou em Cleiton. Com a volta do intervalo e o placar aberto pelo camisa 10, o Flamengo deslanchou. Cebolinha fez fila de marcadores e no cruzamento, a bola bateu no braço de Hurtado. Jorginho, que já tinha dado a assistência para o primeiro gol, pegou a bola para bater e, com um pulinho, ampliou. 2-0. Aos 25, Bruno Henrique ensaiou o terceiro. No lance seguinte, com a assistência de Arrascaeta, ele fez acontecer. Fim de jogo, 3-0 Flamengo para a festa da nação de quase 70 mil rubro-negros do Maracanã. Eu acredito que o grupo, a nível mental, está muito forte. Os jogadores que voltaram da seleção voltaram com a cabeça limpa, focado no que é o presente, no que é o nosso objetivo, que é ganhar o próximo jogo. Sabemos que fazendo a nossa parte, estamos mais perto do nosso grande objetivo. O grande objetivo nunca esteve tão perto. Pode inclusive acontecer já na terça-feira, se vencer o Atlético Mineiro, em Minas, e o Palmeiras tropeçar contra o Grêmio, no Sul. A taça será rubro-negra antes mesmo da final da Libertadores. É claro que está chegando próximo, bate um pouquinho a ansiedade, mas temos que pensar no próximo jogo, que é o brasileiro. Então, depois de terça-feira, aí a gente vai começar a pensar na final da Libertadores. Melhor assim, uma coisa de cada vez. Essa é a bola da Libertadores? Bola da Libertadores? Não, essa bola é da Copa. Essa é da Copa. É a nossa bola da Copa do Mundo. Ela bem que poderia ser a da Libertadores, porque de repente ela passa a ser tábua de salvação para esse time do Palmeiras. E é interessante porque eu sempre digo que o talento é divino, é Deus que dá, a entrega é de cada um e a experiência só vem com o tempo. E os três requisitos são muito importantes para você conquistar. E aí, eu sempre disse que o Felipe Luiz tinha falta de experiência, mas em contrapartida, ele tem excesso de determinação. Você percebe, o Felipe é sempre muito focado, ele erra e tá sério o tempo inteiro. Ele é muito sério. Ele acerta em tudo e continua sério o tempo inteiro. Então isso, eu acho que deu a ele algumas vantagens em relação a todas as outras desvantagens que um treinador inexperiente tem. Então, o fato de você ser sério, você não sai do prumo quando acerta muito, não sai do prumo quando erra, é muito importante quando você não tem experiência, sabe? Eu não deslumbro quando acerto tudo, eu não mergulho no poço quando eu erro, sabe? Isso dá muita tranquilidade e o grupo começa a perceber também. Fala, pô, esse cara é sério, esse cara é muito equilibrado, esse cara não deslumbra com nada, esse cara, ele não se entrega com nada mesmo quando erra, tem humildade de entender que errou, mas não se entrega. Então isso talvez tenha feito com que o Felipe pudesse ter galgado degraus muito importantes nessa sua carreira, que já vão dar a ele o título brasileiro e podem, não estou dizendo que vai, mas podem dar a ele também o título da Copa Libertadores. Não, e você começa a perceber também por que a carreira do Felipe sempre foi com muito sucesso, né? Ele trilhou a carreira dele como jogador com muito sucesso e esse traço da responsabilidade, da seriedade e do equilíbrio, você começa a ver que sempre foi um dos principais traços dele, é da vida dele, né? Tanto que muita gente, muitos torcedores, o cobram pela falta, inclusive, da emoção ali à beira do campo, né? Inclusive, ele falou sobre isso numa coletiva, dizendo, poxa, vocês estão me cobrando, muda, pode botar outra pessoa no meu lugar, eu sou desse jeito. Então, a gente começa a entender como o equilíbrio é tão importante, ainda mais no momento que o futebol mexe cada vez mais com as emoções, né? Com todas as emoções, né? Na derrota, na vitória, tá sempre muito exacerbado tudo, né? A cobrança e a felicidade, né? E aí você ter um técnico, apesar de ser o primeiro time dele como técnico profissional, conseguir manter o equilíbrio, realmente não, e o que é interessante toda essa história, é, primeiro, desde quando a intensidade à beira do gramado, ela te qualifica mais? Desde quando?
Desde quando? Você tem que estar de pé, você tem que estar atento, você tem que estar chamando algum jogador para dar um detalhe específico, porque acontece alguma coisa, você está dando muito espaço, o cara está usando as tuas costas, então você chama ele. Não adianta ficar gritando, esbravejando. Cansei de ver treinador que não sabia nada de bola, dos mais experientes, campeões, inclusive, não sabendo nada de bola, nada, e fazendo gesto porque a câmera estava na frente, gritando, Você quer um treinador mais intenso do que o Fernando Diniz? E é dos mais fracos, na minha opinião, em relação a tudo aquilo que eu acredito ser importante para o futebol. Você quer um treinador mais intenso do que o Jorge Sampaoli, que para mim é mediano, nada mais que mediano, acaba de perder um título de Copa Sul-Americana inacreditável e ele erra quando perde, ele erra e é intenso o tempo inteiro, Então, desde quando a intensidade é sinônimo de qualidade, de eficiência? Não significa que você não possa ser intenso e ser muito eficiente. O Abel é muito intenso e há 5 anos ele ganha muito. Esse ano pode não ganhar absolutamente nada e por conta disso pode repensar inclusive a sua permanência no Palmeiras para 2026. É algo que o tempo vai dizer o que é que vai acontecer com a carreira do Abel aqui no Brasil. Mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer é a intensidade não te garante absolutamente nenhuma virtude a mais. É característica. Eu sou desse jeito, eu seria um técnico muito intenso e nem por isso seria melhor do que o Felipe Luiz. Por quê? Porque o Felipe tem a característica de ser um treinador mais equilibrado, na vida dele, mais reservado. Assim, na vida dele. E ele sempre foi assim como jogador, ele nunca... você vê o Felipe campeão e era um Felipe tranquilo, sereno, feliz, sorriso largo, mas não tinha aquela loucura do campeonato. Você via um Felipe perdendo uma competição importante, estava lá um Felipe equilibrado, apoiando os companheiros. Então, ele sempre foi esse cara que nunca foi de voo de águia nem de mergulho de Martim Pescador. Ele, no bem ou no mal, ele está sempre muito equilibrado. Isso eu acho que tem feito muito bem para a carreira dele, pode ter feito com que ele, ganhando o título brasileiro e quem sabe ganhando até a própria Libertadores, a gente vai ter que render todas as homenagens possíveis e impossíveis a ele. Por quê? Porque é óbvio que ele tem uma Ferrari na mão, é óbvio que ele tem o melhor elenco sul-americano, mas se você não tiver piloto, se você não tiver maestro, não chega. E a última noite do Palmeiras em casa em 2025 termina com um resultado amargo. 4º jogo seguido sem vencer e um empate que complica o Verdão na briga pelo título brasileiro. Com a vitória do Flamengo sobre o Bragantino no Maracanã, a diferença do Alviverde para o líder sobe para 4 pontos. Matematicamente ainda tem probabilidades, mas é uma sequência de jogos tem pouco tempo para recuperar. Focar na competição continental e jogar a toalha no Brasileirão? Eu acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Vamos lá, aos fatos. Vamos lá. Palmeiras não faz gol há 5 horas. Ou seja, mais de 340 minutos. 5 horas sem fazer gols. O último Isso gol é um problema que o Abel não conseguiu resolver. Então, o último gol foi do Vitor Roque contra o Mirassol. Isso é um problema que o Abel não conseguiu resolver. Outra coisa, o Abel tem proposta. O Abel trabalha amanhã, se ele quiser, aqui no Brasil, na Arábia, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, na Premier League. Ele já teve proposta do Nottingham Forest, ele já teve proposta do Wolverhampton. Agora, onde é que o Abel vai ganhar 6 milhões de dólares líquidos por ano? Líquidos, 36 milhões de reais. Onde é que o Abel vai ganhar 12 salários de 3 milhões de reais, ou seja, 36 milhões se ele for campeão brasileiro? Onde é que o Abel vai ganhar 20 salários, ou seja, 20 vezes 3, 60 milhões de reais se for campeão da Libertadores em 2026. Esse ano o bônus é menor. Esse ano é 12
para ser campeão da Libertadores e 10 para o Brasileiro, que ele não vai ganhar o Brasileiro. Então, esse bônus do Brasileiro, ele já perdeu, mas pode ganhar 12 salários, ou seja, 36 milhões de reais, se for campeão da Copa Libertadores no próximo sábado. Então, vamos lá, não vamos fazer tipinho aqui. O Abel tá com uma cara mais macambúzia, mais sorumbate, que é para ficar mesmo. Não vou ficar fazendo tipo. O Abel, ele foi muito importante, tem sido muito importante para o Palmeiras, parabéns para ele. E está sendo super bem recompensado. Não tem dinheiro no mundo, a não ser no mundo árabe, que pague o que o Palmeiras paga pro Abel, com condição de poder ser campeão. Porque aqui no Palmeiras, você vai ganhar esse dinheiro e pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão da Copa do Brasil. E nesse ano, o time que o Abel tá aí tristonho e que neste momento perdeu o Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro, esse time investiu 703 milhões de reais. Que treinador tem essa virtude? Que treinador tem voo exclusivo e fretado, avião próprio, todas as estruturas que uma equipe gigante no mundo tem, o Palmeiras dá a ele, Abel, e a sua coletividade. Oferece tudo aquilo que tem de melhor no mundo, o Palmeiras oferece ao Abel e aos seus comandados. Então, vamos lá. Onde é que o Abel vai encontrar todas essas condições? Eu não acredito. Agora, eu acho mais fácil, e aí entra uma coisa interessante. Muito interessante. O Abel tem características muito peculiares. Eu só consegui entrevistá-lo uma vez, lá no Mundial que o Palmeiras jogou contra o Chelsea. Depois encontrei com ele 2 vezes e os 2 encontros não foram tranquilos. E vou te dizer, eu tenho um conhecimento razoável sobre o Abel. E digo o seguinte, é mais fácil, anota o que eu estou te falando, é mais fácil o Abel não renovar o contrato com o Palmeiras campeão da Copa Libertadores do que perdendo a Libertadores e o Brasileiro. Porque se ele perde o Brasileiro e a Libertadores, o Abel é aquele tipo de cara que eu não vou sair por baixo. Não, ele tem o instinto do ganhador. Faz sentido. Que mostra a ele o seguinte, eu vou ficar em 2026 e vou mostrar o que eu vou fazer em 26. Não, faz sentido. E depois eu vou embora. Você tem razão, faz sentido, mas eu acho que ele tá exausto. Eu acho que ele tá exausto emocionalmente. Pode ser por causa do ano, né, gente? O ano para os times, inclusive, que participaram da Copa do Mundo no meio, né, do meio do ano. E principalmente o Flamengo e Palmeiras, que chegam nessa reta final disputando aí títulos importantes, como é o Campeonato Brasileiro e como é essa final da Libertadores, foi um ano muito puxado e muito pesado, né? Com muitos desfalques também, porque sempre perdendo jogadores na data FIFA, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Então, um ano muito puxado e de muita cobrança também. Mas eu tô achando que o Abel está exausto. Mas você, Glenda, exausto. Vamos lá, exausto. Vamos pra mesa aqui, porque eu quero saber o seguinte. Vou te mostrar uma coisa. A gente começou o programa falando desse time do Palmeiras. O que está acontecendo com esse time do Palmeiras numa reta final, onde normalmente seria para se ganhar mais do que empatar, ganhar mais do que perder. E pela primeira vez no ano, esse time do Palmeiras fica 4 jogos sem vencer. Flaco Lopes não marca gol há 9 jogos. O último gol marcado pelo Palmeiras foi do Vitor Roque. Foi do Vitor Roque, que foi contra o Mirassol, então já são 3 jogos sem marcar. Mudou alguma coisa? O que mudou? Mudou o seguinte, ponto 1, e o mais importante de todos. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui não existe mais. Sabe quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, ó. Quem é esse cara? Esse cara aqui é o Estevão. Ele não existe. O Palmeiras perdeu esse cara. E o Flamengo reconquistou o Arrascaeta e o Flamengo tem muitas opções de ataque. Então, o Felipe tem muito mérito, mas o BAP, o Boto, esses caras deram ao Felipe uma capacidade de poder trocar jogadores impressionante. Deram mesmo. E aí tem um nome aí do Felipe, só para completar, pra gente mudar um pouquinho de assunto, para completar um nome que foi importante, tá sendo importante, importantíssimo nessa relação, e aí quem trouxe foi o olhar do Felipe Luiz, que é o Jorginho. Jorginho muito competente. Muito competente. Mas sempre foi, né? Um cara que foi destaque na Premier League por onde passou, um cara que nem sempre tem a força física que ele já teve lá atrás, mas a mentalização dele, o equilíbrio dele, a maneira como ele se desloca no campo, a maneira como ele conversa com os jogadores é impressionante. É impressionante. Parece que é um pedaço do Felipe Luiz dentro de campo, Eles são muito parecidos. E agora, o que tem o Felipe Luiz?
Meu, olha como esse cara é oportunista. Agora atacou o Abel. E o estagiário, como andas? Hein, seu Elias? O que você tem a falar? Flamengo é absoluto. Ganha, joga fácil e vai com uma empolgação lá em cima pra final da Libertadores no sábado. E vocês vão ter que engolir, você principalmente, Elias Júnior, vai ter que engolir o Felipe Luiz. Você é o anti, hein? Não tem o que falar, teve muito chororô. E aí, teu time, como que fica? Palmeiras 4 rodadas que não mostra nada e o Flamengo sempre por cima. Teve esse jogo sim, contra o Fluminense, desfalcado e etc. E o Rossi dá um ali, beleza. O Rossi tem crédito. Mas e o Palmeiras? Não performou, não fez nada. Jogou com um time pequeno, com o Santos, com o Vitória. E aí? É fácil, né? Ficar falando do Flamengo. Fale do seu time agora. E ó, promete, porque o Flamengo tá só ganhando ânimo e com moral lá em cima, mentalmente forte para chegar na Libertadores nesse sábado e a gente vai jogar daquele jeito, cara, jogando bonito. O primeiro tempo começou ali, o Flamengo demorou a entrar no ritmo, mas quando entra, focado, fazendo o básico, meu Deus do céu, Jorginho, Arrascaeta jogam muito. Vamos ver como que vai dar lá na final. E ó, Elias Júnior, não venha com essa de querer dizer que o Flamengo já é campeão, é favorito e tudo mais, não venha querer jogar a responsabilidade, não era o Palmeiras de vocês, o Palmeiras não era o melhor, jogava mais bonito, tinha um futebol mais bonito e tudo mais, agora você tá com essa. Não, favoritismo continua com o Palmeiras, o melhor time que joga hoje é o Palmeiras, assim você falava, então continue assim, porque tá trazendo ótimas energias pro nosso Mengão e a gente vai ganhar, fazer bonito, ganhar 2 campeonatos, vocês vão passar zerado esse ano, essa é a verdade. Beleza, o vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho logo abaixo, compartilha com a geral, comenta, dê sua opinião porque é importante e não se esqueça, deixa seu like porque me ajuda demais e eu agradeço. Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra!